Olá, pessoal, mulheres maravilhosas. É um prazer estar na mesa com mulheres tão potentes. Não é todo dia que a gente consegue reunir tantas mulheres num evento bacana. A gente está aqui no Hacktal, a convite da Transcriativa Unesco Soust. Hoje vai ser uma conversa muito suave, muito leve para falar das nossas potências da feminilidade, de ser mulher e em decisões voltadas para nossas carreiras profissionais e nossas decisões pessoais também. Vou começar me apresentando e aí vou apresentar muito brevemente vocês, porque vocês precisam se apresentar. Eu sou a Priscila Arantes. Hoje eu sou fundadora do Instituto Afroela, que é um instituto voltado para políticas de comunicação voltados para a causa racial. É um hub de soluções voltado para a causa racial, com foco no governo, terceiro setor, empresas, organismos que têm interesse em se voltar para a causa racial. E o meu motim para o Afroela é voltar para a educação. A gente investir na educação, pensar na educação como prioritária para mudanças estruturais. Também sou gerente de comunicação no Sistema B Brasil, que é a base para eu trabalhar com impacto e que tem me orientado muito nesse sentido. E estou aqui a convite, o segundo ano que eu venho, né, a convite da Transcriativa. O ano passado foi a primeira vez que eu vim no festival, depois a gente teve em outras situações também gravando o podcast. Então, estou muito feliz de estar de volta aqui e com vocês, que são incríveis, tá? Eu vou fazer uma apresentação muito breve, vou colar, porque vocês têm tanta coisa para acrescentar que é enlouquecedor, assim. Então, eu vou começar falando da Letícia. Letícia Castro é designer de futuros desejáveis. Olha, gente, que título maravilhoso! Design de futuros desejáveis, incrível. Também hacker de narrativas humanas e intraempreendedora. A gente vai se aprofundar, tá, Lê? Claro. E acredita que ideias podem se tornar realidade com colaboração, flexibilidade e um bocado de paixão. Trabalha 10 anos com projetos da marca de marca e inovação social da Globo e é ponte entre pessoas e empresas que desejam gerar impacto positivo para o mundo. É isso mesmo? É isso mesmo, Priscila. Prazer. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Essa é a minha terceira vez aqui no Hacktown. E só tenho a agradecer. Assim, estou muito feliz com o convite da Transcriativa e feliz de estar aqui com essas mulheres super potentes e que eu vou aproveitar para conhecer um pouco mais hoje. Bacana. Obrigada. Eu queria até fazer uma sugestão para a gente fazer a nossa audiodescrição, né? Perfeito. Eu acho que para quem está assistindo em casa Perfeito. E tudo, acho que pode ser bacana. Então, já vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Eu uso franja, tô com coque hoje. Eu tô com uma camisa de linho branca e um colar prateado. Maravilhosa. Vou fazer minha audiodescrição e a gente continua, tá? Eu sou uma mulher negra, médio porte, para não dizer baixinha. Tenho cabelo raspado, loiro. Negra da pele clara, tô com um batom cor de boca, um vestido preto, um colarzinho prateado, e é isso. Perfeito. Agora a gente vamos ver aqui, para Becói. Gente, que orgulho! A Becói Tupinambá é cofundadora da BND Digital, a primeira agência de marketing digital formada por mulheres indígenas Tupinambá no Brasil. Ela é cyberativista no enfrentamento ao abuso sexual infantil, exploração de adolescentes na educação e conscientização para proteger as gerações futuras. É mentora de mulheres em situação de vulnerabilidade através de oficinas com visão empreendedora. Isso é muito incrível. Palestrante, compartilhando aí um pouco da fala da Becói, compartilhando minha trajetória, abordando temas como inclusão indígena, violências e estratégias digitais. É um prazer estar aqui. Meu nome é Becói Tupinambá, sou de Olivença, no sul da Bahia, né? E só para trazer que nós somos os primeiros que estavam aqui antes dessa invasão toda. Eu sou do povo Tupinambá, aquele que foi do enfrentamento mesmo. E eu estou muito feliz em estar aqui, viu? Muito obrigada. Vou fazer minha áudio também, né? Eu sou uma mulher indígena. Acredito que quem esteja me ouvindo imagine um indígena muito parecido com o indígena do Amazonas, mas infelizmente, devido à miscigenação e à história que realmente a gente sabe como aconteceu, a história de invasão do Brasil, eu não posso carregar os meus traços que lembram esse estereótipo do indígena da carta de Pero Vaz de Caminha, né?
E aí eu tenho os cabelos cacheados, não sou uma indígena retinta, nem a cor de canela, como é esperado. Tenho os cabelos cacheados pintados de loiro, porque indígena pode ter o cabelo da cor que ele quiser. Não tenho um estereótipo parecido com os meus parentes do Amazonas, porque o indígena, a gente tem mais de 300 povos no país, então por que é dado a esse indígena apenas um estereótipo, se nenhum outro é exigido que se pareça com o outro, né? Tipo, a gente tem as pessoas brancas, nenhuma pessoa branca se parece tanto com a outra. A gente tem as pessoas negras, elas são diferentes também. A gente tem então, né, devido às raças, a gente tem toda essa aparência aí, essa diversidade de aparência, e isso também é dado aos povos indígenas. Como eu disse, a gente é mais de 305 povos no país, né? E hoje eu estou vestido na minha cultura, com um bustier de crochê feito à mão pela minha anciã e minha mãe, Iacuí Tupinambá, a minha saia da cultura, né, de Tibira, formada aqui, vestida e descalça, recebendo toda a energia que vai rolar aqui. Muito obrigada. Maravilhosa. E vamos para a Juliana Tubino, mentora do programa Mentorela. Ju, eu vou deixar você se apresentar, porque tem tanta coisa aqui sobre você. Eu tenho medo de deixar alguma coisa de fora ou falar algo que não seja algo que você queira destacar. Então você pode fazer sua autodescrição e dizer um pouco do que eu falei aqui das meninas, falei sobre mim, o que você quer dizer, o que você destaca, inclusive por estar aqui hoje. Pode ser? Fechou. Bora. Primeiro, Pri, obrigada por facilitar essa conversa, que só na introdução já aprendi um monte. Por mim, já se acabasse, já tinha batido minha meta. Bom, meu nome é Juliana, normalmente eu me chamo de Ju Tubino, né? Juliana era quando minha mãe me dava bronca, quando eu era pequena. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, com os cabelos pintados de loiro, combatendo meu grisalhinho aqui. Tô com uma blusa preta com alguns babados, uma calça roxa, bem roxa, que não aparece muito. Acho que é isso, olhos azuis, não sei se eu falei. Acho que essa é a minha autodescrição. Esse monte de título, eu brinco que eu fiz uma inflação dos meus títulos. Na verdade, eu trabalhei a vida inteira no mundo de tecnologia. Eu fiquei muitos anos na Microsoft, depois mais vários anos na RD Station, que é uma empresa bem protagonista no mundo de startup, com marketing digital e vendas digitais. Eu tocava operação lá, eu fui conselheira de algumas empresas de tecnologia também, continuo hoje, invisto em tecnologia. Então, os cargos hoje mais atuais são conselheira e investidora. Eu estou escrevendo um livro, estou bem animada aqui eu brinco que nos intervalos eu corrijo um texto, eu reviso uma coisa, eu peço um quote. Então, eu acho que tem a ver com o tema, né? A multiplicidade das mulheres. A gente acaba se desdobrando em tantos papéis diferentes, né? Hoje vim com os meus filhos, a gente vai dar uma palestra juntos, a família inteira. Então, é isso aí, a gente tenta inventar um monte de moda. Essa sou eu. Eu ouvi falar uma boa, se você souber, me explica. Boa. Não, isso é muito legal, né? Isso é muito da gente, já vamos entrar no assunto, tá? Então, assim, do quanto... Pelo menos pra mim, eu sou muito inquieta fazendo uma única coisa. Eu não consigo fazer uma única coisa, eu não me sinto produtiva fazendo uma única coisa. E eu lembro que quando eu me tornei mãe, eu tinha um montão de trabalho, né? Eu nunca tive licença maternidade, eu não tô aqui numa posição de pobrezinha, não. É porque eu até brinco, se eu tivesse licença maternidade, nesses meses, né, de 4 a 6 meses, eu inventaria um projeto. Então eu não teria, acabaria não tendo, e foi isso que aconteceu. Eu tirei férias agora, inventei um projeto no meio das férias e estou tocando outra coisa. O quanto a gente, muitas vezes a gente está sobrecarregado, a gente precisa fazer isso, a gente se sobrecarrega, ou a gente é sobrecarregada por coisa que a gente não gostaria de ser sobrecarregada, mas o quanto a gente não para também. Sabe, eu tenho a impressão aqui nessa mesa principalmente, em que estamos falando de mulheres que estão envolvidas em vários projetos e principalmente porque se realizam nisso, que é diferente de uma outra classe de mulheres que têm 10 empregos para compor salário. Sabe? Então, que assim, é uma realidade. Né? Que é uma realidade e assim, a gente está assim, apesar de tudo, num ambiente muito privilegiado, numa posição muito privilegiada. E é isso, assim, e aí, falando também um pouco sobre isso, eu tô numa casa aqui, em Santa Rita do Sapucaí, e que a hostess da casa, ela é uma mulher que trabalha aqui, tá trabalhando no festival, tem um salão, tem um filho especial,
E meia hora de conversa com ela, eu saí outra pessoa, assim, sabe? Uma mulher jovem, bonita, que você olha alegre, que você não imagina o que essa mulher passa, viúva há pouco tempo. Então, o quanto a força da mulher é transformadora, sabe? E tem que ser. Em algum momento eu tenho a impressão de que a gente não tem escolha, sabe? E eu digo são as escolhas pessoais mesmo em relação às nossas posições, nossas escolhas de vida são carregadas de outros percalços e a gente tá assim numa posição, pelo menos neste momento, todo mundo tem histórias para trás, de muito privilégio mesmo, sabe? De falar, olha, e eu principalmente, talvez você também, mas do quanto pra gente o caminho não é simples. Porque existe a mulher indígena, existe a mulher negra, existe a mulher pobre, existe todas juntas, fazendo parte de todas as minorias. Sabe? As interseccionalidades todas, né, também. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que acho que se você pegar qualquer mulher e você for conversar e puxar o fio, né, assim, da história dela, vai vir muita coisa, né, assim, porque eu acho que a gente tem muito essa coisa de cuidar, né? Então, assim, a gente nunca tá ali sozinha. A gente tá ali pensando na nossa mãe, pensando no nosso filho, pensando na casa, pensando no trabalho. E eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, acho até que isso não é uma coisa boa, né? Assim, de separar o trabalho da minha vida pessoal. Acho que justamente porque eu tenho esse privilégio de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito e que eu me envolvo muito, eu tenho muito essa dificuldade. Então, assim, eu tô aqui e já tô pensando, nossa, eu vou chamar a Becói pra de repente dar uma palestra e como que a gente continua aqui depois. E então, assim, é muito louco, né? E eu também, ao mesmo tempo, né, pensando no contrário, às vezes eu tô aqui e tô pensando, pô, porque na minha vida eu sofri um bullying em um determinado momento, eu não quero fazer isso com outra pessoa. Então, assim, vai tudo se entrelaçando, né? Assim, é muito difícil você separar. E eu acho que não separa, né? E eu acho que não separa. Eu acho que tem um lado ruim, né, também, porque, né, tem essa coisa, você não para de trabalhar nunca, você tá sempre pensando no trabalho e tudo, mas tem o lado bom, porque é a nossa humanidade que a gente coloca ali, né? Exato. Hoje, no Sistema B, eu tenho conseguido colocar isso em prática de uma forma muito positiva. Eu, e como equipe, estou dizendo como corpo de unidade no Sistema B, que a gente tem conseguido colocar isso porque a gente tem uma gestão hoje muito mais humanitária, ou humana. Então, a gente não separa o pessoal. Então, assim, todo mundo já é home office, né? Então, no Sistema B, no mundo todo, não tem escritório. Tem escritório, mas não tem obrigatoriedade de estar lá, nem 1, 2 dias por semana. Então, a gente fica de casa. De casa é outro rolê. Minha filha tem 4 anos. Ela participa de todas as reuniões de equipe quando ela tá em casa. Ela sabe o nome de todo mundo. E tem o Rodrigo Gaspar, né, que é nosso diretor de novos negócios. Ele tem 2. Tem reunião que ele tá assim conversando e tem uma das meninas subindo assim, a Gabi, enlouquecida, subindo. E fala, não, e passa o gato. E né? passa o gato na tela. E tudo bem. Sabe, isso precisa ser normalizado, mas isso só passou a ser normalizado a partir do olhar de uma mulher. Fala, olha, eu trabalho de casa, eu não posso ter 1 hora de almoço, eu preciso de 2 horas de almoço, porque eu trabalho de casa, eu tenho que fazer comida. Se eu tenho que fazer comida, eu não faço comida em 1 hora, não tem. Então, Pri, por que você disse que foi a partir do olhar de uma mulher? Fiquei curiosa. No Sistema B. Dentro do Sistema B. Assim, genericamente foi a partir da pandemia que isso passou a ser mais normalizado. Isso, exatamente. Tem um marco da pandemia. E no meu caso pessoal, eu já trabalhava de casa antes. Então, assim, eu sempre trabalhei de casa, eu morava em Brasília, então eu sempre trabalhei de casa. E a diferença é que eu não tinha filho. E aí, quando a minha filha estava com 4 meses, começou a pandemia. E aí veio um novo mundo para mim, todo mundo trabalhando de casa. E normal, eu tenho uma regra, eu tenho uma rotina para trabalhar de casa, nunca foi um problema. Mas com um bebê de 4 meses, com pessoas morrendo cada vez mais próximo. Então, assim, a saúde, a gente tá vivo, a gente não tá sem sequelas, né? Então, assim, e aí foi enlouquecedor. E aí, no outro trabalho que eu estava, que ainda não era no Sistema B, a gente já começou a trazer esse olhar. Eu falei, olha, gente, a gente tá de casa, reunião de segunda-feira, tudo bem? Todo mundo chorando na reunião, porque aquele cenário horroroso. Começou, de certa forma, também humanizar essas relações profissionais. Então, assim, com certeza, a pandemia trouxe isso. Pelo menos para o meu ecossistema trouxe isso. E eu mudando já de trabalho, ou mudando de ambiente de trabalho, ou com 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, isso teve isso de vamos humanizar as relações. E crianças fazem parte da vida, sabe? Crianças
Eu acho assim, a forma como isso me pega, eu acho que eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, mas antes, eu acho que é mais essa coisa invisível, assim, que eu sempre me pergunto se é. Você falou do cuidar, né? Eu sempre me pergunto se é uma coisa fisiológica ou social. Eu acho eu brinco que, assim, questão. embora eu às vezes tenha dúvida, porque eu acho que tem a nossa parte hormonal, tem muita coisa que tem a ver com o feminino, não necessariamente com a mulher, né? Com o feminino, do cuidar, né? Eu conheço muitos homens que têm esse cuidar, como o meu marido, Na por exemplo. essência. Na essência. Então, eu acho que esse do cuidar, talvez os homens também, olhando sobre outra perspectiva, acho que eles estão aprendendo também a ser mais vulneráveis. Antes, o único sentimento que era permitido para eles era a raiva. Para gente, mulheres, para nós mulheres, eram permitidos todos os sentimentos, né? E a gente começou a entender sentimentos e ter consciência disso tudo muito antes. E agora eles estão num outro processo de transição e tentar entender o papel. Enfim, para mim o que me pega é esse lance do invisível. Então, assim, num certo momento eu assumi uma posição muito ampla, né, com muitos funcionários, muitos colaboradores, enfim, eu até me perguntava, será que eu quero tudo isso, né, uma coisa meio 24/7, qual que é o propósito? A gente está sempre nessa, né, só muda a fase, mas a gente está sempre se perguntando... Que é uma outra coisa feminina, né, que a gente fica o tempo inteiro, será que faz sentido? Mas você sabe que esse o meu incômodo é porque naquele momento eu não estava disponível totalmente, e você precisa estar disponível totalmente quando você assume uma posição que te requer totalmente, né, mas o que me pegava bastante era assim... por exemplo, meu filho fica com dor de cabeça na escola. De novo, meu marido é super presente. Meu filho fica com dor de cabeça na escola, ligam pra mim. Quebra uma torneira, eu que vou resolver. Meio que no automático, porque na minha geração, e que já mudou também bastante para as próximas, na minha geração era natural, né? A mulher cuidar. Então a gente só somou. Então a gente meio que se acostumou com essa coisa múltipla. Eu acho que o nosso desafio agora... Eu não tento muito separar o meu profissional do meu pessoal. Eu já me frustrei muito e desisti. Eu acho que não é... assim, o que eu gosto de fazer é ter bastante consciência do que me dá energia e do que me tira energia. Então, o que me dá energia eu maximizo. O que me tira energia eu tento negociar, tento delegar. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Eu adoro fazer festa de aniversário para os filhos, inventar uma moda, adoro. Eu tô assim, e minha irmã fica assim, mas você fica inventando, depois fica exausta e não sabe por quê, porque a gente está sempre meio exausta, depois fica exausta. Eu falo, gente, mas isso me dá muita energia. O que eu não quero é essa coisa que para as outras pessoas está tudo bem, né? Então, enfim, fica aqui uma perspectiva sobre isso. Não, e isso é muito legal que você trouxe esse negócio. Eu também sou a pessoa que e eu descobri isso depois da maternidade. Eu sempre gostei de festa. Mas, depois da maternidade, a gente tem mais motivos. Sim. Eu sou a pessoa que fez mêsversário. Eu achava brega. Nossa, gente, eu fiz tanto meu aniversário. O aniversário da minha filha foi na pandemia. E aí o título... Tinha mais motivo ainda, né? Não, e aí não podia, né? E muita gente, então foi só a família. Mas eu falei, vai ter um aniversário do jeito que eu quero. Aí fiz como? O tema era Quilombo. Tinha um ano, eu ainda podia escolher. Agora vai ser da Patrulha Canina, semana que vem. Mas era Quilombo. E eu gosto disso. E é isso, eu fico exausta. E eu adoro ficar exausta por conta disso. Mas tô aqui, cheguei aqui na quinta-feira. Aí meu marido lá, ele também é extremamente parceiro. Ele não me ajuda, nós temos responsabilidades iguais. Minha filha amamentei pouco tempo ela. E desde então, tudo que eu faço ele também pode fazer e faz. Mas isso partiu de mim também. De não aceitar menos. Sim. De não aceitar pegar tudo. E aí eu cheguei aqui, aí ele mandou uma foto no parquinho. Eu falei, meu Deus, quinta-feira à noite, ela não vai acordar pra ir pra natação. O balé amanhã, ela tá congestionada, ela precisa ir pra natação. Eu falei, quer saber? Sai do controle. Não, deixa ele se vir. Se não for pra natação, tudo bem, dorme um pouco mais. Tá tudo certo. Mas eu tava aqui com a mente sobrecarregada, pensando, não vai pra natação de novo, tá congestionada aqui. E eu falei, cara, você tá aqui pra fazer conexões, você tem que se entregar pro evento. Aí foi isso que eu fiz, eu falei, agora chega. Agora eu queria ver um pouquinho de você, como é que tudo isso dentro da sua cultura, das mulheres lá, que a gente fala, a gente tá no controle de tudo, a gente a gente se sobrecarrega assim, é um trabalho invisível. Eu tenho na minha família enfim, pessoas que não trocam o chuveiro, que a mulher tem que trocar e que tá tudo bem. E eu não fico problematizando, porque senão, se tá tudo bem pra eles, não sou eu que vou problematizar, né? Na minha casa não pode ser assim, eu não quero que seja assim.
porque eu quero ter uma vida mais saudável, né? Como que é na sua cultura? Eu queria começar falando assim, né? Eu gosto do originário, ouvir muito, né? Até porque a gente aprende com os mais velhos, então na cultura indígena ouvir porque a gente acredita que ouvindo a gente consegue somatizar com tudo que a gente vive para na oralidade expressar todo esse contexto. E eu sou aquela chata do rolê, né? E aí, dentro dessa chata do rolê, porque a minha agência ela veio partindo desse princípio da gente não problematizar, mas da gente trazer aquelas histórias que estão escondidas há muito tempo, né? Que mulheres a gente está falando, né? Quando a gente fala de mulheres. Eu vou dizer para vocês que eu tô com quase 40 anos e foi a primeira vez que o meu trabalho foi valorizado na minha vida, porque sempre me olhavam com aquela, coitadinha, então ao invés de pagar o dinheiro, qualquer coisa que eu der a ela tá bom, porque já que ela é miserável, qualquer coisa que eu der vai tirar ela dessa situação. E aí, vendo desses lugares principalmente de mostrar as emoções, como você falou, né, e racionalizando a conversa, que é o que eu gosto muito de fazer, eu vou te falar que muitas mulheres foram proibidas de chorar, de falar, inclusive mulheres negras e indígenas, porque essas mulheres negras, ao invés de chorar, elas teriam que ser escravizadas por outras pessoas, porque a mulher branca, e aí trazendo essa conversa, porque infelizmente eu tenho que trazer para chegar em mim, trazendo a mulher branca, ela tinha uma outra pessoa para poder fazer, sempre veio, né? E assim, eu sempre veio, mas ela sempre contava, porque o lugar, até ajuda para ela, as pessoas ofereciam mais facilmente do que para uma mulher negra e para uma mulher indígena. Então ela sempre teve uma rede de apoio, mesmo que seja invisível. Nós indígenas e pessoas, mulheres negras, trazendo só, depois poderia trazer as amarelas, as marrons também, porque né, dentro da guerra, ninguém tem esse olhar sensível para as mulheres afegãs, para as mulheres que sofrem lá, não tem esse olhar sensível. Então a gente trazendo, e aí, como eu disse, problematizando um pouco a conversa, eu me lembro poucas vezes que alguém me olhou com um olhar de sensibilidade, se colocando no meu lugar. Quando eu estava vestida fora da minha cultura, porque eu também tentei ir para esse lugar de ser aceita alisando o meu cabelo, colocando a lente, porque eu falei, vou me descrever como uma mulher branca, já que eu tenho uma passeabilidade que também é violenta para uma mulher indígena, porque você tem a passeabilidade do estereótipo, mas da cultura você não tem a passeabilidade. E aí, quando eu chegava nos locais onde tinham majoritariamente mulheres brancas e que eu não me comportava como elas, eu era tida como animal. Ou eu era tida como animal, ou como a mulher que tem um jeito masculino, e aí toda essa problematização. Quando você traz como era no meu povo, primeiro, realmente a gente dividia as coisas. É dividido. A mulher tem um papel muito de cuidar da terra, cuidar, mas ser cuidada, porque uma comunidade cuida uns dos outros. A gente é do ser coletivo. A criança é de todos a comunidade. Homem, mulher. Homem tem um papel... Na cultura, sim. Na cultura. É claro que hoje, com a miscigenação e com o capitalismo, muita cultura foi apagada e perdida. Mas na cultura central daquele que vive, é compartilhado. O meu padrasto, que é esposo da minha mãe, ele levanta, faz o café, leva na cama para ela, onde ela está deitada, né? Ela pede ajuda dele a todo momento, ele está ali solícito e não é de cara feia, não, tudo bem, não, não. É muito isso mesmo, eu percebo vivendo essa cultura com os meus mais velhos, de um ajudar o outro. Tanto que, se tem uma televisão na aldeia, vai todo mundo assistir a televisão na casa dessa pessoa. Cara, é chato receber 20 pessoas, levando para esse mundo que a gente vive do individualismo. Será que a gente aceitaria receber 20, 30 pessoas de pé sujo de lama? Porque é a nossa realidade, nós estamos em contato com a terra. A gente suportaria? Lá a gente suporta. Porque a gente vive, sabe que a gente está um para ajudar o outro. Só que quando a gente sai desse campo, a gente é muito violentado. E aí, trazendo para vocês que foi pela primeira vez que eu recebi R$1.400, porque eu nunca recebi, em 3 anos da minha agência, mais do que R$300. Às vezes eu trabalhava para pessoas que ganhavam 30 mil, mas é isso aí. Por elas saberem que eu tinha vulnerabilidade, queriam me pagar só 300. E aquele 300 para mim era necessário, porque se eu não ganhasse eu ia passar fome. E a vulnerabilidade da gente, que não pode ser escondido, porque todo mundo é valorizado.
Mas quando leva para a questão da raça, a gente é desvalorizado. Eu só consegui colocar um cocá pela primeira vez tem 3 anos. E eu sou indígena, eu sempre fui, eu sempre soube. Mas eu tinha que esconder, porque sempre achavam assim, ela é indígena, então vamos dar uma cesta básica. Ela é indígena, então vamos dar um espacinho aqui para ela limpar, sempre nesse lugar. E hoje mesmo sendo especialista, porque eu tive que passar por esse processo de empoderamento. E quando essa empresa que eu falei, olha, eu falei para minha filha, mano, a gente vai dar quanto para eles? Não, a gente está precisando sobreviver, então dá qualquer preço. Ela, mãe, não dá para ser mais qualquer preço, porque a gente nunca está conseguindo fechar as nossas... E ninguém ajuda a gente, então vamos dar 1.400. Se ela fechar, e ela falou assim, tá bom. Ali, cara, ela resgatou toda a minha valorização. Porque eu consegui entregar, até hoje ela está com a gente, e eu consigo entregar o meu trabalho com a perfeição de uma agência que é famosa e tem esse contato, mas porque eu sou uma agência de povos indígenas, a valorização. Então, quando a gente fala que mulheres, eu nunca recebi mais do que R$1.400 na minha conta. Esse foi o maior dinheiro em 40 anos de vida. Vocês entenderam? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então é muito cruel ainda para algumas mulheres. Sim. E aí a gente precisa realmente trazer essa parte chata justamente por isso. Desculpa me alongar. Não, é isso. Imagina. Não, assim, acabou, né? Acabou. Acabou. E aí, e tudo isso que você trouxe agora, você falou de você e da sua filha. Vou te fazer uma pergunta. Existe uma figura masculina nesse processo? Não, eu sou ativista contra o abuso sexual infantil. Essa é a minha primeira pauta. Porque eu sofri dos 3 aos 11 anos. Na realidade, vocês estão de frente de uma mulher que sofreu violência há exatamente 37 anos da vida dela. Eu só tenho 3 anos que eu não sofri nenhum tipo de violência. Mas até os 28 anos eu acreditava que o meu corpo não era meu, que o meu corpo tinha sido produzido para satisfazer o outro, principalmente a figura masculina. Então eu tive as minhas filhas no processo de exploração, porque eu sofri com abuso sexual infantil dos 3 aos 11. Dos 11 eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha avó, mas como eu não tive o tratamento, que nenhuma, eu quero ressaltar, que geralmente como o abuso sexual infantil vem de um crime intrafamiliar, é totalmente invisibilizado. E aí essa criança não tem apoio. Então ela sai de um trauma e continua no trauma. Eu continuei no trauma até os 15. E aí a educação que a minha avó queria me dar, que já tinha sido depois do trauma, e eu não tive um apoio, não funcionou bem. E eu quis sair da casa da minha avó para o mundo. Então, aos 15 anos eu saí para o mundo. E aí eu vivi num processo de exploração, acreditando que para me alimentar eu precisava do homem, então eu tinha que ficar com o homem para me alimentar. E tudo eu olhava para o homem nessa figura dele sendo responsável por mim. Então eu tive as minhas filhas como mãe solteira, sou mãe de 3, uma de 19, 18 e 7, de cada uma de um pai, porque até os 28 anos eu vivi dentro desse espectro mesmo de não tomar posse do meu corpo. E até os 37 anos eu ainda vivi nesse mundo aí, acreditando que eu deveria estar sofrendo violência para sobreviver. Então não tem a figura do homem. Inclusive, hoje eu costumo até brincar que quando eu vejo um homem vindo na mesma direção, eu passo para o outro para poder não ter nem risco de repente me aproximar dele. E esse intervalo de tempo que você falou é o tempo da sua agência, né? Sim. Foi exatamente Então, onde assim, começou a mudar as coisas. É isso. E como foi essa tomada de consciência, essa virada de chave, né? Assim, o que aconteceu que você tomou essa decisão? Então, com 19 anos, eu tive um primeiro trabalho na área de licitação. E aí, eu sempre... eu acho que isso é muito meu mesmo, da pessoa do meu lado indígena, né? Quem é a outra pessoa que está falando comigo? E eu queria saber, como tinha um Orkut... Através da licitação, eu pegava o nome do pregoeiro, pegava o nome das pessoas que estavam envolvidas e ia buscar na rede social. E chamava essa pessoa na rede social para poder falar. Então, através disso aí, já foi o meu primeiro despertar. Mas aí, quando a gente chegou aqui, que eu perdi, em 2014, meu irmão para o suicídio, porque o suicídio é alarmante para os povos indígenas. E aí, em 2017, eu perdi o meu esposo assassinado na Bahia. E aí eu falei, fiquei 2 anos em depressão, acordei, as minhas filhas estavam passando dificuldade mesmo. Eu falei, cara, não dá mais para ficar aqui, eu tenho que sair daqui, vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, foi o boom do marketing digital, né? Há 4 anos, 5 anos atrás, foi o boom. Eu falei, comprei um curso de assistente virtual. Dentro de tudo que eu vivi, que foi a estratégia para sobreviver,
Eu falei, cara, eu vou pela linha da estrategista, porque eu sempre fui estrategista para sobreviver. E agora eu vou criar uma linha da estratégia digital usando o conhecimento do marketing digital. Comprei um curso, obriguei as minhas filhas a fazerem, porque eu falei, gente, isso lá na frente é o que vai salvar a gente vai poder trabalhar de casa. Então, através desse curso, eu comecei a me instruir ali. Montei a minha agência, só tem 3 anos que a gente montou. Mas a minha filha hoje trabalha na Mind, que é uma agência de influenciadores. Sim. Ela é a única indígena, é copyright, e tudo isso foi através desse curso. Então, o meu despertar foi lá atrás, e dentro de toda a minha vivência, né? Sim, eu consegui trazer para fazer isso. Sabe que, eu assim, óbvio, a gente tem um exemplo muito óbvio aqui, né, de minoria, de luta, né, de uma transição para um, assim, até geográfica, né, para se adaptar a um novo contexto. E daí muitas pessoas falam, você fala da causa feminina, porque a gente acaba, assim, eu não sou daquela pessoa que fica levantando bandeira o tempo todo. Eu gosto muito de fazer as coisas em mundos que são essencialmente masculinos para mostrar que a gente pode fazer. Então esse mundo de startup, venture capital, etc. Quantas vezes, né, assim, de novo, eu tenho muitos privilégios, inclusive o privilégio de estar sentado em mesas, né, de pessoas muito inteligentes. E o que eu acredito, assim, de forma muito genuína nessa causa, vamos chamar de causa, né, da mulher, da equidade de oportunidades, é esse empoderamento real, né? Porque, olha um exemplo, a gente está falando que as mulheres mais educadas, você por garra, né? Porque você fez da sua forma raiz que você tinha capacidade ali no teu contexto. Mas quantas coisas a gente pode fazer por apoiar as mulheres, né? Porque no fim, as mulheres, pelo fato de terem os filhos e construírem a família, estarem preocupadas com os filhos, não que os homens não estejam, mas fisiologicamente falando, acabam influenciando muito as vidas, né? Então, se a gente consegue realmente empoderar essas mulheres, olha a quantidade, assim, a quantidade de portas que se abrem. É isso. Quando a gente dá as ferramentas, né? Ou mostra caminhos, ou utiliza do que a gente tem do lado de cá para facilitar a vida do outro, porque assim, a história da Becóia não tem nada de romantizado. Sim. Ela é Não, isso acontece com inúmeras mulheres, sim, né? Você não é a única mulher que passou por isso. E é muito ruim a gente do lado de cá, que eu tenho outras dores, outras questões, passei por outras coisas diferentes, olhar para a Becóia hoje, a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é que não precisava ter sido assim. Sabe, assim, que bom que caminhou para este caminho, que foi para este lado, caminhou para este lado, mas não precisava ter sido assim. E é de não romantizar hoje a agência dela, óbvio, ela precisa, tá mais que comprovado que ela precisa ser valorizada no mercado e com uma competitividade de mercado. Mas não precisava ter sido assim. E uma coisa que foi dita, e que eu acredito muito também, é que muitas mulheres abriram, estou falando para mim, não eu pessoal, né? Muitas mulheres abriram caminho para mim, mas elas estavam em minoria no meu caminho, superior a mim, eram mais homens. Então eu tive que aprender a fazer parcerias, o que eu também acho ok, que muita gente fala, porque se a gente quer entrar num mundo que hoje, talvez não devesse ser assim, mas que hoje é mais essencialmente masculino, por que não eu aprender a fazer parcerias? Sim. Então, isso eu tive que fazer, muitas mulheres abriram esse caminho também, mas eu tenho bastante convicção que quem abriu porta para mim não foram homens, de forma geral, foram as mulheres que ficaram na minha casa, né? Ou a minha mãe, a minha sogra, as minhas funcionárias, a minha assistente, que permitiram que eu tirasse esse pedaço que eu falei que não me dá tanta energia. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa, eu adoro ser mãe, eu tentei por 5 anos ser mãe, eu fiz o contrário de você, acho que na minha licença de maternidade foi talvez o único momento que eu de verdade mergulhei e me entreguei como mulher, assim, como feminino. Eu lembro que eu amava que meu filho chorasse de madrugada. Eu nunca ouvi alguém falando isso, mas era um momento tão meu e dele. Eu tenho 2, né? Um de 2 e um de 11, bem pertinho. O mais velho tinha 7 meses, eu já engravidei do segundo. Eu falei, não quero nem falar pra pensar. Foi um trabalho só. Mas eu amava, exatamente por isso. Acho que eu estava despertando, né, e descobrindo alguns sentimentos e me entreguei real, assim, foi, puxa vida, né, a gente... Pegando rapidinho aqui, né, mas eu acredito
eu sei que a minha história, ela parte, e principalmente trazendo para as mulheres indígenas, se você chegar na comunidade, essa história vai se repetir. São muitas. Mas trazendo disso, hoje, o meu olhar, eu costumo dizer, qual é a porta de entrada que você abre, Ju? É sempre através de uma mulher. Eu espero. É claro que a mulher negra, ela tá mais como na referência, que se eu chegar para ela e dizer, meu calo tá doendo, ela vai entender que o meu calo, não que vocês não entendam, mas é porque tá mais próximo da história de mim, né? E aí, se eu chegar a precisar, eu já tenho o nome de vocês aqui, eu vou chegar e dizer assim, por favor, vocês me ajudem. Eu sou muito mais fácil de começar pela mulher do que a gente, mulher, buscar pelo homem. Eu sei que a gente tem que fazer as parcerias, mas já temos muitas mulheres que já estão desbravando. Então vamos começar a pedir apoio a essas mulheres, porque eu tenho certeza que se vocês me fortalecerem, não vai estar fortalecendo só a Becoit. Se você fortalecer a Pri, não vai estar fortalecendo só a Pri, porque a Pri tem uma rede, assim como vocês também têm. Só que no caso da gente que anda em coletividade, é nosso. Ajudou a gente está puxando todas que estão atrás da gente. Então é muito isso. É isso, é muito importante a gente dizer, porque a gente está para terminar já, tá? Sim. Então eu queria só fazer esse fechamento e dizer assim, cada um tem sua história e precisam ser respeitadas e vistas com individualidade. As histórias, sabe? Não trouxe, e nem acho que é o caso de eu trazer aqui tudo o que eu precisei passar, eu tenho 42 Sim. anos, para hoje falar que eu estou sentada numa mesa com vocês, que é maravilhoso, e numa situação privilegiada de ter uma família estruturada, de ter o mínimo de condição para manter minha filha, meu marido e vice-versa. Então, cada história precisa ser respeitada. Eu adoro quando o Becoy fala assim, as minorias elas se entendem, e é isso que nos fortalece. E a gente precisa de aliados. O tempo todo, a gente vive em coletividade. Quando a gente fala de feminismo, de que feminismo a gente está falando? Feminismo negro é um, feminismo indígena é outro tipo de situação, e essas histórias precisam ser respeitadas e visibilizadas. Eu queria pedir para vocês deixar o que vocês quiserem deixar de contato, porque as histórias são tão interessantes aqui que eu tenho certeza que as pessoas vão querer entrar em contato com a gente de alguma forma. Eu vou falar meu e-mail e minha rede social, tá? do Instituto Afroela, e aí vocês podem dizer o que vocês como querem ser. Posso falar só uma coisinha Claro. antes, assim, que quando a Becoy estava falando, eu acho que além dessa rede de apoio, eu acho que tem essa coisa da inspiração, assim, eu acho que você agora, tendo quebrado esse ciclo, né, assim, ali dentro da sua comunidade, você vai servir de muita inspiração para as meninas que estão vindo, né, e eu acho que você pode usar essa potência para conversar com elas, trocar com elas e dar acesso a essa informação, porque eu acho que as coisas acontecem por falta de informação. Sim, mesmo, exato. Sabe? E até complementando, eu acho que quanto mais você conseguir olhar para dentro, né, e fazer as pazes e transpor vários desses traumas que você viveu, sim, ainda mais você vai conseguir apoiar, né, porque fica uma coisa dura dentro da gente. Não, né? E essas meninas, elas vão poder se ver nesse lugar, né, porque eu acho que falta referência, né, assim, então você vendo, né, você sendo uma super inspiração, você consegue... A pessoa se vê ali e fala, cara, eu também posso chegar ali onde ela chegou, sim, eu também posso mudar a vida da minha comunidade, da minha família, de outras meninas. Então eu acho que essa rede de apoio passa por aí também, né, assim. Enfim. Não, e é isso, inspiração é tudo. Eu vou deixar aqui, então, o meu e-mail é Priscila, com 2 L's, @arantes, @institutoafroela.org. Redes sociais é Instituto Afroela, LinkedIn e Instagram. Entre em contato, estou super à disposição. E estou muito feliz de dividir isso com vocês aqui e ter essa partilha de experiências. Meu e-mail é leticia.castro@g.globo. No Instagram eu sou @LeticiaBCastro, B de bola. E no LinkedIn, Letícia B. Castro também. Gente, muito obrigada, assim, eu aprendi demais hoje, né, assim, acho que essas trocas são sempre muito ricas, então só tenho a agradecer a todas vocês. Maravilhoso. Boa, bom, eu não leio muito e-mail, já é um defeito. Então, eu estou no LinkedIn, Juliana Tubino, fiquem super à vontade para mim, vai ser um prazer continuar trocando. Agradecer ao Alex e a Nath, queridos, sim, né, da Transcriativa, que roda esse mundão aí, em nosso nome. Obrigada pelo papo, adorei, foi uma aula. O meu eu vou deixar aqui da agência BND Digital, pode pesquisar aí na internet que vai rolar, é só ela mesmo que tem, viu? Bora subir esse
esse fio aí. É isso. exatamente. É Vamos isso. E é isso, vamos junto, mulheres unidas, porque a gente tem que fortalecer umas às outras até o final. Tamo junto, viu? Muito obrigada, gente. Tamo juntas.